Se os irmãos derem uma olhada, irmãos, o Salmo 120 ao Salmo 134, ele é conhecido como os Cânticos de Romagem. Está escrito aí na sua Bíblia. São salmos onde o povo de Deus cantava quando saíam das suas casas por ocasião das 3 grandes festas em Jerusalém: Pentecostes, a Páscoa e a festa dos tabernáculos. Esses salmos eram decorados e cantados enquanto o povo peregrinava em direção ao templo de Jerusalém. Eu acho interessante, irmãos, que iam famílias inteiras, saíam das suas casas a pé e iam naquela peregrinação santa, bonita, cantando e louvando a Deus, até chegarem em Jerusalém. E numa dessas ocasiões, você se lembra bem, numa dessas festas, eles esqueceram Jesus lá no templo. Lembra disso em Lucas 2? Numa dessas festas, a caravana saiu, adorou, e quando voltou, cadê o menino? Procura daqui, procura dali. Está igual aquele filme Esqueceram de Mim, né? Esqueceram de Jesus. E a gente entende por quê. Porque naquele tempo as famílias todas grandes saíam em peregrinação, e as crianças ora ficavam com um, ora ficavam com outro. E de repente, quando retornavam, né, a mãe mesmo não sabia bem com quem estava a criança. Esse episódio se deu com a pessoa bendita de Jesus ainda criança. Mas o interessante, irmãos, que os cânticos de romagem, eles são essencialmente aquilo que eu já chamei de os cânticos dos peregrinos. Exatamente por causa dessa peregrinação que o povo fazia, caminhando, né, em direção ao templo de Jerusalém. E eu particularmente, irmãos, acho essa imagem uma imagem muito bonita. E uma imagem muito promissora num mundo tão materialista, que tem valorizado tanto as coisas debaixo do sol, e se esquecido de que existe um outro mundo, uma outra realidade, eterna, bendita, e que nunca se acaba. Certa feita Jesus disse o seguinte: onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. E Jesus nos alerta, irmãos, lá em Mateus capítulo 6, de nós tomarmos o cuidado de não depositarmos a nossa esperança na finitude das coisas desse mundo. Semana retrasada morreu Tarcísio Meira, né? Quantas novelas, né, esse homem fez. Lembra dos Irmãos Coragem? Quem se lembra? Muita gente, né, Malu? Os Irmãos Coragem. É no tempo que as novelas tinham coisa boa, né? Porque hoje novela só tem coisa que não presta. Mas no tempo que novela tinha coisa boa, irmãos, quem não se deleitou com o Tarcísio Meira, moço bonito, né? O galã da Rede Globo. Mas, irmãos, toda beleza fenece. As coisas bonitas desse mundo passam. E morreu lá o Tarcísio Meira com mais de 80 anos, velhinho, ainda mantendo aquele ar bonito, né, de um lorde. Mas você vê, irmãos, que quando a gente deposita a nossa confiança e fé nesse mundo, você está fadado ao desespero. Porque tudo, irmãos, fenece e cai. O salmista chegou a dizer que é como a erva, de dia viceja, cresce bonita, à noite fenece e morre. Eu gosto muito, irmãos, dos cânticos de romagem, sabe por quê? Porque eles mostram para mim que tudo nessa vida vai passar. Tudo que é material, tudo que é visível, tudo que é finito, tudo que tem uma matéria nesse mundo, e que às vezes os homens se apegam tanto a ela, tudo vai passar. E na realidade, irmãos, nós somos peregrinos, estamos aqui de passagem. Deixa eu dar uma notícia para você nessa noite, se você não sabe. Você não é eterno aqui. Vai passar. Eu tenho 57 anos. Não parece, né? Mas eu tenho, obrigado. Ô pastor, o senhor é meu anjo. Eu fico imaginando, irmãos, daqui a 50 anos eu não vou mais existir. Aliás, daqui a bem menos do que isso. Mas daqui a 50 anos, irmãos, a grande maioria das pessoas não vai nem saber mais quem foi pastor Luciano. Sabe por quê, irmãos? Porque tudo passa.
Nós somos como um sopro, como uma brisa. Nada, irmãos, nesse mundo debaixo do sol dura para sempre. E quando eu olho para esses salmos, eu fico encantado, sabe por quê? Porque eu preciso todos os dias me lembrar que a minha pátria não é aqui, a minha cidade não é aqui, a minha casa, que eu com tanto esforço dei uma entradinha num apezinho com a minha Tereza, para também não ficar debaixo da ponte amanhã, né, meu bem? Não é aqui, irmãos, não é aqui. Nós aguardamos a cidade celestial, nós aguardamos a promessa da vida eterna, que Jesus disse que a todo aquele que nele crê, e Ele mesmo disse: e a vida eterna é esta, que creiam no unigênito Filho de Deus, e crendo tenhais vida no seu nome. É isso que a gente anseia, irmãos. Por isso, olha, para de briga, para de amargura, para de repente criando celeumas uns com os outros, porque, irmãos, isso aqui tudo é muito passageiro. É por isso que o apelo à palavra de Deus é a comunhão, é a amizade, é o amor, porque tudo passa. E de repente, se você não aproveitar bem as oportunidades que Deus te deu de viver essa vida plena para a glória de Deus, amanhã pode ser tarde demais, e você vai desejar fazer isso e não vai mais conseguir. Recebi notícia agora, antes de eu sair de casa, de um irmão muito querido, casado com a Ruth, que foi uma ovelha minha muito querida, viajou comigo para o Egito, e com um presbítero nosso visitar um casal de missionário. Já tinha uma idade um pouco, não era uma menina mais, e se casou com esse rapaz, meu pastor. Aquele sonho de Cinderela. Ela tinha mais de 40 anos, meu presbítero, quando ela se casou. Um rapaz maravilhoso, um moço crente, um moço que sempre me respeitou tanto, um moço que tinha sempre uma palavra de incentivo para nós. Morreu, irmãos, de câncer. Deixou essa moça viúva. Não tiveram nem filhos. E aí, de repente, irmãos, a gente fica se lembrando de tantas picuinhas pessoais que de repente a gente vai semeando nessa vida, talvez dando valor demais às coisas que estão aqui, e se esquece daquilo que Deus tem para nós. Os cânticos de romagem são os cânticos do peregrino, para lembrar a mim e a você insistentemente que isso aqui não é tudo que existe, que o nosso futuro não é aqui, e que Deus tem preparado para nós um lugar. Amém? Se você der uma olhadinha no Salmo 120, o Salmo 120 fala sobre a habitação do peregrino. Versículo 5, ele fala que habita em Meseque e nas tendas de Quedar. Sabe o que é isso? Eram tribos nômades perigosas, que assaltavam os peregrinos e lhe roubavam os bens. Você sabe o que o peregrino está dizendo? Que quando eu saio em peregrinação para Jerusalém, eu habito no meio de um povo hostil. Agora eu te pergunto, não é assim conosco? O mundo não é hostil ao Evangelho? Não foi Jesus Cristo quem disse, lá naquele sermão glorioso, em João capítulo de número 15, se o mundo perseguiu a mim, perseguirá a vós outros. Se o mundo odiou a mim, odiarão a vós outros. Em outras palavras, irmãos, somos peregrinos num mundo, viu, que é hostil à mensagem do Evangelho. Hoje a gente tem visto a igreja, cristãos, pastores, políticos, sendo assaltados no seu direito de exercer a sua liberdade de dizer o que quiser quando falam sobre o Evangelho. As redes sociais, principalmente o Facebook, estão perseguindo o Evangelho, retirando do ar expressões de fé, alegando sei lá o que, um direito que eles têm. Qual direito, irmãos? Na realidade, querido, não se assuste, sabe por quê?
Porque em todos esses anos de igreja de Cristo, desde a ascensão de Jesus até no ano de 2021, a igreja de Jesus foi perseguida. Ora muito perseguida, ora menos perseguida. Mas sempre fora perseguida por quê? Primeiro, somos peregrinos. Segundo, habitamos num mundo hostil. Hoje, quando você afirma ser de Cristo, e de repente você fica uma estaca, um bastião, um bastão, uma verdade que você retira das Escrituras no meio público, você é alvo de uma ira insana. Eu nunca vi isso, irmãos. Se a pessoa quiser ser um abajur, ela pode ser quem ela quiser. Se a pessoa achar que ela é uma caixa de som, é direito dela achar que é uma caixa de som. Agora, eu tenho o direito de pensar e achar que eu sou um homem, ou não? Mas hoje não, irmãos. Hoje, meu pastor, nós não podemos nem dizer aquilo que nós somos. Porque se nós dizemos o que somos, nós ferimos aqueles que dizem ser outra coisa. Ora, se você tem liberdade de ser um abajur, por favor, me dê a liberdade de continuar sendo homem macho, aleluia. Mas hoje não, irmãos. Hoje você não pode abrir a boca para falar coisas básicas a respeito da verdade de Deus, que você é achincalhado por muitas pessoas. O que é isso, pastor? Eu sou peregrino, eu habito num mundo hostil, e ai de você se não concordar comigo. Você é homofóbico, você é intransigente, você é intolerante. Engraçado, eu tenho que tolerar tudo, mas eles não podem tolerar nada. Quem é o intolerante nessa história? Fica à vontade, querido, para você querer ser um abajur, amém. Se você acha que abajur te vai fazer feliz, seja um abajur. Agora deixa eu ser homem, viu, irmãos? E deixa eu exercer a minha masculinidade plena à luz da palavra de Deus. Cada macaco no seu galho. Não é assim? O Salmo 121, o salmista começa assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Sabe qual é a resposta dele? O meu socorro não vem dos montes, o meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Por quê? Porque o caminho do peregrino no Salmo 21 é um caminho perigoso. Não dormita aquele que te guarda. O Senhor guarda a tua entrada e a tua saída, e Ele te guarda para que você não tropece em nenhuma pedra. Sabe o que significa isso, irmãos? Os caminhos da Palestina são pedregosos e perigosos, e se não tiver alguém para te ajudar, se você tropeçar, você machuca e cai. E esse Salmo 121 fala agora sobre o caminho do peregrino, que é um caminho perigoso, mas o Senhor guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Sabe o que significa isso, irmãos? Nós vivemos num mundo hostil, num mundo perigoso, num mundo onde o Evangelho é tão achincalhado. Mas pode ficar tranquilo, não dormita e nem dorme o guarda de Israel. Ele é aquele que te guarda, amém? Ele é o Deus que te protege. Ele é aquele que diz para você, se você titubear e cair, Ele diz: não temas, porque eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Em outras palavras, irmãos, não precisa ter medo. Tem tanta gente vivendo com medo de tanta coisa, irmãos. É medo de não sei o que, é medo de não sei o que, medo de não sei o que, se enclausura, perde as belezas e as benesses dessa vida, todo mundo morrendo de medo. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos: o amor de Deus, o perfeito amor de Deus lança fora o medo. Eu não preciso viver enclausurado em mim mesmo, morrendo de medo de tudo e de todos. Por quê? Porque o meu Deus não dorme. Olha o Salmo 121, irmãos. Olha como é que ele termina no verso 8: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Sabe o que significa isso, querido? O mundo é hostil, eu sou um peregrino, mas o meu Deus me guarda de todo o mal, amém? Que coisa gloriosa, irmãos. Jesus encarnou essa verdade com seus discípulos. Eles enfrentaram tantas lutas, tantas tempestades. Os discípulos certa feita chegaram perto de Jesus dormindo,
Interessante que Marcos fala que ele estava dormindo no travesseiro. Que coisa! Fizeram um travesseiro para Jesus, e ele dormia no travesseiro. Eles despertaram Jesus: mestre, não te importas que pereçamos? Sabe qual foi a resposta de Jesus? Entre aspas: eu me importo. Oh, coisa boa, eu me importo. Podem ficar tranquilos, vocês estão comigo. A tempestade está aí, mas eu estou aqui. A tempestade está batendo forte no barco, mas eu estou dentro dele. E se Jesus está no barco, querido, tem de bom ânimo, amém? Ele guarda, Ele protege. No tempo certo Ele vai agir, no tempo certo. Agora Ele faz você passar uns apertos na vida. Para quê? Para te dar robustez, entende? Né, Cíntia? O sujeito tem que passar por umas lutas de vez em quando. Por quê? Para ficar com a pele dura e o coração mole. E são as atribulações da vida que fazem a gente ficar com a pele mais dura, aguentar o rojão. Não é qualquer coisinha que deixa a gente desanimado, desmorecido, porque os reveses da vida nos dão essa fé mais robusta. Mas você pode saber que no tempo oportuno, quando o propósito de Deus se firmar, Jesus vem ao nosso encontro e nos dá paz e alívio. Acalma-te, emudece. E a Bíblia diz que se fez uma grande bonança, e os discípulos apavorados olharam para aquele homem e disse: quem é este homem? Reverendo Hernandes tem uma pregação linda, né, sobre isso. Quem é este? E na realidade, irmãos, obrigado meu pastor. E na realidade, irmãos, os salmos de romagem, do Salmo 120 a 134, fala dessa beleza. Agora preste atenção numa coisa bonita. O Salmo 120 fala sobre a habitação do peregrino. Habitamos num lugar hostil. O Salmo 121 fala sobre o caminho do peregrino. Ele está em viagem, e essa viagem é perigosa. De dia tem perigos, de noite um frio terrível. É por isso que o texto diz que de noite não te molestará a lua. Por quê? Porque com a lua, irmãos, vinha um frio terrível. Mas a Bíblia diz que seja o calor do dia, seja as estradas pedregosas, seja o frio da noite, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. O caminho do peregrino é um caminho perigoso, mas ele é um caminho guardado pelo Senhor. Louvado seja Deus. Enfrentamos a pandemia, tivemos perdas, pessoas queridas ficaram enfermas, ficamos preocupados, oramos, nos resguardamos de certa maneira, uns mais do que outros, mas até aqui tem nos ajudado o Senhor, amém? Até aqui Deus tem nos guardado, amém? Até aqui Ele tem nos preservado, amém? E aí o Salmo 122, irmãos, olha que coisa bonita, a construção dos salmos. O Salmo de 122 é o Salmo da chegada, do destino. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Em outras palavras, meu pastor, cheguei. Oh, louvado seja Deus, cheguei aonde? No templo, na igreja, em Jerusalém. Cheguei para participar da festa. Os nossos pés pararam, ó Jerusalém, que está construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor. Vamos ler esse salmo aí, vamos. Diz assim, Salmo 122: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça. Isso é lindo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros, e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. E por amor da casa do Senhor nosso Deus, eu buscarei o teu bem. Que lugar, irmãos, admirável, Jerusalém. O peregrino chegou, pastor. Chegou aonde? Em casa. O peregrino chegou no templo. Eles estão felizes. Alegrei-me. Por quê? Eles estão felizes, chegaram.
Que coisa gloriosa, que lugar glorioso. E a gente sabe, irmãos, que a imagem da Jerusalém no Velho Testamento, meu pastor, aponta para a igreja, não é? Apocalipse capítulo 21, aquela visão gloriosa do final de tudo. O profeta olhou para o céu e viu a nova Jerusalém que descia do céu, adornada para o seu esposo. Que figura é essa? A figura da igreja. Que coisa gloriosa, irmãos, a nova Jerusalém que descia do céu, a gloriosa igreja do Senhor Jesus, de todos os eleitos, de todos os cantos dessa terra e de todos os tempos, na plenitude do tempo, se encontrará com seu noivo, adornada, preparada e santificada por Ele, para a glória do nome dEle. É por isso que esse salmo, irmãos, antes de ser o salmo de Jerusalém cidade, é o salmo da igreja. Aponta para a igreja, esse lugar admirável, esse lugar, irmãos, que o mundo tem tentado destruir, demolir há tanto tempo, mas até hoje tem permanecido de pé, porque Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ah, irmãos, esse lugar é um lugar maravilhoso, pastor. O que é que eu aprendo? Desculpa, desse lugar nesse salmo tão especial, que fala da igreja, que fala essa bênção da gente chegar num lugar e esse lugar ser o nosso lugar. Versículo 1, olha o que diz o texto: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Em primeiro lugar, irmãos, a igreja é o lugar onde se destinam os salvos. Os salvos peregrinam em direção à igreja. Chegamos, essa é a nossa casa, não tem jeito, a gente precisa ir lá, sabe por quê? Porque lá é o nosso lugar. Pararam os nossos pés, é o nosso destino. O destino do peregrino, irmãos, é a casa do Senhor. E se você foi alcançado por essa graça gloriosa em Jesus, Jesus te enxertou na videira verdadeira, que é a igreja, e você é o ramo. Agora deixa eu dizer uma coisa, não fica desconectado não, viu meu filho? Ficar desconectado do ramo é um perigo danado. Por quê? Porque seca. João 15, Jesus fala isso: todo ramo que permanece em mim e eu nele, eu limpo, para que produza mais fruto ainda. A ideia é da uva, da videira. Mas aquele que não permanece em mim, seca e é lançado fora. Portanto, meu amado, o caminho, o destino do peregrino é a casa do Senhor. Pastor, por que o povo ficou alegre? Porque o povo chegou. Chegou aonde? Chegou em Jerusalém. Louvado seja Deus, irmãos, que nós temos também, né, meu pastor, uma casa que nos acolhe. Olha lá, ó. Oh, glória a Deus, uma casa. Irmãos, a igreja é sua casa, sabia disso? É a casa de todos nós. Primeiro é a casa do nosso Pai. E sendo a casa do nosso Pai, tem lugar para os filhos, amém? Ao redor da mesa, louvado seja Deus. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por quê? Porque é lá o nosso lugar. E quando eu permaneço firme nesse lugar, querido, eu sou cuidado, eu sou podado, eu sou sachado, eu sou amparado, eu sou regado pelo Espírito Santo de Deus, pela palavra de Deus e pelo convívio dos irmãos. Que coisa gloriosa. Em segundo lugar, irmãos, olha que coisa bonita, verso 3, Jerusalém está construída como cidade compacta. Isso é bonito, essa imagem, por quê? Porque você sabe que a Palestina contém duas grandes depressões. As grandes depressões do planeta estão lá: o Mar Morto, o Mar da Galileia. São depressões abaixo do nível do mar, regiões depressivas, né? Quentes, insólitas. Mas a região da Palestina também, irmãos, tem altos montes lindos, que é chamado de Monte Sião. Você já leu isso na Bíblia várias vezes. A cidade de Jerusalém, irmãos, é uma cidade construída sobre o Monte de Sião. É uma cidade alta, mais alta do que todas as outras cidades da Palestina. É por isso que Jerusalém era considerada uma cidade inexpugnável, porque além dos muros, ela era colocada num lugar muito alto. E o texto fala sobre isso. Jerusalém está construída como cidade compacta. Sabe o que significa isso? Uma cidade guardada, uma cidade edificada com muros altos, fortes, num lugar alto, inacessível aos inimigos. Que imagem bonita, irmãos. E aí a gente aprende, irmãos, que em segundo lugar,
esse lugar admirável que é a igreja é um lugar que nos oferece segurança. Olha que coisa linda. Segurança. Por quê, pastor? Porque aqui tem os tronos de justiça. Aqui tem a palavra de Deus. Ou pelo menos deveria ter, né? Aqui, irmãos, fala-se das coisas de Deus. Proclama-se a verdade de Deus, revelada de forma tão linda a mim e a você. O texto diz que Jerusalém está construída como cidade compacta. Sabe o que significa isso? O mundo, irmãos, guarde uma coisa: o mundo é um lugar de insegurança. Sem Cristo, você está inseguro. Mas com Cristo, irmãos, e na sua casa, na igreja, nós estamos seguros, amém? Nós estamos guardados, nós estamos amparados, nós estamos em segurança. Pastor, significa que na igreja as coisas ruins do mundo não vão sobrevir sobre mim? Não. O cristão, irmãos, não é um cidadão de primeira classe, não. O cristão, irmãos, é um servo, e muitas vezes aquilo que o mundo acomete ao ímpio, acomete a nós. Nós estamos aí abertos para enfermidades, para doenças, para pandemias. O fato de a gente ser um cristão não significa que o Covid vai desviar de mim. Terremotos no Haiti agora, né, Dinalva? De novo. Quantos cristãos, irmãos, estão sofrendo no Haiti? Quantos cristãos estão sofrendo no Afeganistão, sendo mortos pelo simples fato de ter uma Bíblia e se reunir em casa? Eles não estão prendendo não, meu filho, eles estão matando. Então, irmãos, o mundo é hostil e muitas coisas sobrevêm aos cristãos. Pastor, seguro por quê? Porque a despeito de tudo que acontece, irmãos, de ruim no mundo, eu estou seguro nas mãos do meu Senhor. Eu tenho garantida a minha salvação, eu tenho garantida a minha filiação. Deus é aquele que me guarda de eu cair e tropeçar em qualquer pedra. Louvado seja Deus. Significa, querido, que eu tenho fé e esperança para vencer as dificuldades na vida sem desespero. Quanto cristão desesperado, irmãos, como se a vida se resumisse só nisso aqui debaixo do sol. Não, irmãos, nós temos algo acima de nós, mais superior do que nós, mais sublime do que nós, mais maravilhoso do que isso aqui que está aqui. Nós estamos seguros nas mãos de Deus, seguros. As minhas ovelhas, ninguém as arrebatará das minhas mãos. Sabe o que significa isso, irmão? Você está seguro em Jesus. É Ele que te segura firme com a mão, para você não tropeçar e cair em nenhuma pedra, a despeito das hostilidades e dos perigos desse mundo. Preste atenção numa coisa: quantos reveses você já sofreu nessa vida? Quantas dificuldades você já enfrentou? Mas veja como Deus é bom. Veja que Ele te livrou e você está aqui para adorá-lo nessa noite, para celebrá-lo e para prestar um culto a esse Deus maravilhoso que guardou você até hoje, amém? E te guardará até o fim. Jerusalém está construída como cidade compacta. A igreja, irmãos, é um lugar que oferece segurança. Segurança para mim, para minha esposa, para os meus filhos, irmãos. Puxa, segurança. No mundo, irmãos, que tem oferecido tantas coisas, a igreja oferece segurança. Por quê? Porque ela oferece Jesus para os nossos filhos. Versículo 4 diz assim: para onde sobem as tribos do Senhor? Não precisa nem dizer, né, irmãos? A igreja é o lugar onde se desenvolve a comunhão, uma comunhão fraterna, amorosa, uma comunhão de relacionamentos uns com os outros. Para onde sobem as tribos? Sabe o que significa isso? Vários lugares, várias cidades, várias tribos, todas elas se unem em peregrinação, mas chegam num só lugar, e ali, irmãos, todos eles são irmãos, todos eles se unem para a glória de Deus. Isso é bonito demais, irmãos. Sabe por quê? Porque a igreja não faz acepção de pessoas. Igreja não tem judeu, não tem gentio, não tem pobre, não tem rico, não tem douto, não tem pessoa humilde. Igreja, irmãos, nós somos todos irmãos, iguais perante o nosso Pai. Temos o mesmo Pai e somos todos irmãos uns dos outros. Igreja, irmãos, é onde o Senhor Jesus colocou todo mundo na mesma peneira.
E de repente agora nós não nos sobressaímos mais sobre ninguém e para com ninguém. Por quê? Porque todos nós fomos alvos da mesma graça, da mesma escolha, do mesmo amor. O Deus que amou você e te escolheu é o mesmo Deus que me amou e me escolheu da mesma maneira que Ele te amou. Sabe o que significa isso? Deus não tem filhos prediletos. Judeu e Israel não é filho predileto de Deus, não, irmãos. Deus não tem filhos prediletos. Deus ama você o máximo que Ele poderia amar qualquer filho dele. Sabe por quê? Porque todos nós somos iguais perante Ele. E aquele amor que Ele dispensou para salvar você, para iluminar você, para cair as escamas da incredulidade, é o mesmo amor que Ele amou a mim, sem mais nem menos. Às vezes a gente que é pai e tem muitos filhos, a gente tem uma predileção, né? Eu não sei porque eu só tenho uma. Mas quando a gente vê a Bíblia, irmãos, a gente vê que mesmo os patriarcas tinham uma predileção, não é? Você vê a história de Jacó e de Esaú, por exemplo. O texto diz que tinha predileção. Você vê de repente que Rebeca amava Jacó, não é? E o pai, Isaac, amava quem? Esaú. Você vê, querido, que tinha predileção, e é um perigo a predileção, a preferência. Agora, irmãos, que coisa bonita. O texto diz, a igreja é para onde sobem as tribos do Senhor. Sabe o que significa? Quando a gente vive em comunhão na igreja, Deus não tem filhos prediletos. Deus não ama mais um em detrimento do outro. Deus te ama com o máximo amor que Ele poderia amar alguém, e ama você como Ele ama a mim também. Louvado seja Deus. E essa comunhão maravilhosa, irmãos, é a força da igreja. A unidade é o testemunho da igreja diante do mundo. Jesus disse isso na oração lá em João 17. Eu oro para que eles sejam um, para que o mundo reconheça que Tu me enviaste. Sabe o que significa isso, irmãos? O mundo vai ser impactado quando a igreja for unida. Unida. No propósito, no interesse, no amor fraterno, nos trabalhos. Quando tiver união da igreja, irmãos, isso vai impactar o mundo. Sabe por quê? Porque o nosso mundo é todo fatiado, compartimentalizado. Mas quando tem união genuína em torno de Cristo, irmãos, meu irmão, isso é a glória celestial. A igreja é o lugar para onde sobem as tribos, como convém a Israel, diz o texto, para renderem graças ao seu nome. É isso aí, irmãos. Nós vamos lá para celebrar, prestar um culto público. Falei na igreja lá de Campo Mourão que cristão não assiste culto, cristão presta culto ao Senhor. É claro que você está aí nas redes sociais, está em casa, às vezes impedido de vir por algum motivo. Eu não estou dizendo isso. Graças a Deus pela tecnologia que chega na sua casa. Você pode estar aí comendo uma pipoca, tomando uma Coca-Cola, e de repente, não é, assistindo, entre aspas, o culto da IPVO. Mas cuidado, querido, sabe por quê? Porque cristão, biblicamente, teologicamente, doutrinariamente, não assiste culto, a gente assiste show. Você vai num show do Zezé de Camargo e Luciano, meu xará, você assiste o show, você paga e assiste, se deleita. Puxa, que showzão e tal. Para quem gosta, amém. Mas cuidado, querido, sabe por quê? Porque a Bíblia não fala em hora nenhuma que culto se assiste. Culto você presta a Cristo. É uma forma pela qual a sua alma se deleita em Cristo, e você entrega a Cristo algo do seu coração para Ele. Então culto é algo que você entrega ao Senhor, que você produz para Deus, que você dá a Ele, e não que você é um mero espectador. Está entendendo? Por quê, pastor? Por causa disso aí. Para onde sobem as tribos do Senhor, para renderem graças ao Senhor. Sabe o que significa isso, querido? Quando a gente entra na igreja, a gente entra para prestar algo para Deus, para derramar nossa vida diante dEle, para agradecer, para celebrar, para honrá-lo, para adorá-lo, para ouvir a sua voz, para fazer Cristo feliz com a minha vida e com a sua vida. Esse é o culto, irmãos, bíblico. Claro, pastor, quer dizer que agora eu não posso mais assistir os cultos da IPVO na minha casa? Meu filho, você pode fazer o que você quiser. Eu não sou dono da sua consciência, quem é dono da sua consciência é você. Mas uma coisa eu digo: se você puder subir e vir na casa do Senhor para render graças ao Senhor, venha.
Porque culto o crente não assiste. Culto é algo que você entrega para Deus. Olha o que diz o texto, eu estou terminando. Versículo 5. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Que imagem bonita, irmãos. Que lugar admirável é a igreja. Primeiro, a igreja é o lugar que se destinam salvos. Se você foi salvo por Jesus, o seu lugar é na igreja. Viu, querido? Não é em casa. O seu lugar, quando tem celebração pública, é com o povo de Deus, para você prestar um culto a Deus e o seu coração ser cheio da presença do Espírito Santo. Em segundo lugar, irmãos, a igreja é o lugar que nos oferece segurança. Jerusalém está construída como cidade compacta. Aqui nós estamos seguros, estamos guardados pelo poder de Deus, estamos protegidos por essa bênção gloriosa de Jesus Cristo. Terceiro, esse lugar admirável é o lugar onde nós desenvolvemos a comunhão cristã, para onde sobem as tribos para renderem graças ao Senhor. Que coisa boa, irmãos, é o abraço, é o sorriso, é o compartilhar a vida com o irmão, é ter grupos pequenos para você contar os seus problemas, suas vitórias, ser amparado, ser animado, ser fortalecido. Querido, cuidado para você não se isolar, cuidado. Crente isolado seca e murcha. Crente isolado se distancia cada vez mais, e quando você assusta, o seu coração está frio, indiferente, sem vontade de fazer mais nada. A igreja, irmãos, é esse lugar que desenvolve essa comunhão maravilhosa. É o lugar, em quarto lugar, versículo 5, de instrução da palavra de Deus. É isso que diz o texto. Lá estão os tronos de justiça. Sabe o que significa isso no original? O ensino da palavra de Deus. É na igreja, querido, que nós temos aqui homens e mulheres preparados para ensinar você, seus filhos, o caminho do Senhor. É na igreja que Deus chama e vocaciona pastores que se debruçam em cima da palavra de Deus para trazer a você essa palavra para alimentar sua alma. É na igreja que a gente labuta para ter um ensino consistente, para que você não seja igual Tiago, ânimo dobre, para lá e para cá o sabor das heresias e das mentiras do mundo. É na igreja, querido, que você é fortalecido na sua fé pelo ensino consistente da palavra de Deus. É na igreja que você aprende a manusear a sua Bíblia, a ler a Bíblia, a compreender a história bendita de Jesus e do seu Evangelho, e ser ministrado pelo Espírito Santo no meio do povo de Deus. É na igreja, querido, que se prega o genuíno Evangelho. É na igreja que a verdade de Deus é proclamada de púlpito e nos grupos e nas classes, para que a sua vida seja uma vida edificada na rocha que é Cristo. Lá estão os tronos de justiça. Sabe o que significa isso? Lá está o ensino da palavra de Deus. Não tem jeito, meu irmão, você não aprende a palavra de Deus vendo televisão, Netflix, não. É aqui, querido, ó, como dizia Calvino, é o púlpito, é o trono de Deus, do qual Ele governa o seu povo pela sua palavra. É aqui, querido, que essa palavra é aberta, é lida, é exposta. É aqui que Deus fala conosco, através do Espírito Santo, que aquece a nossa alma, confronta o nosso pecado. Às vezes você sai daqui meio com raiva do pastor Luciano, mas esse pastor, ele falou um negócio hoje, amém. É isso mesmo, irmãos, lugar de confronto, lugar de consolo, lugar de sorriso e de abraço, de carinho, mas, irmãos, lugar onde as verdades precisam ser ditas. Sabe por quê? Porque a verdade nos liberta. É a verdade, irmãos. Louvado seja Deus. Lá estão os tronos de justiça, verso 5, os tronos da casa de Davi. Estou terminando. Em quinto lugar, irmãos, versículo 6, orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. A igreja, irmãos, é o lugar de oração pelas nações. Você pode ver que o texto aqui fala que a cidade é abençoada, o país é abençoado, as nações são abençoadas.
por causa da oração da igreja. Igreja que ora, igreja que busca, igreja que avança de joelhos. Que coisa linda, irmãos. O exército de Cristo, ele tem uma espada nas mãos, que é a espada da palavra de Deus. Os meninos hoje da escola saem tudo com espada, fincando na gente aí, né? Tudo com, pastor, aqui, escudinho, tudo com aquela armadura, né? Que coisa linda. Nós temos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mas saiba de o seguinte, irmãos, a nossa vitória não é de pé, não, é de joelho. A gente conquista as vitórias na nossa vida com o joelho no chão. É como dizia um velho pastor amigo meu: dobre o seu joelho diante de Deus, que Ele vai fazer você de pé diante dos homens. Mas se dobre, ore. É por isso que a IPVO tem uma reunião de oração toda primeira semana do mês. Das 6 às 7 da manhã nós estamos aqui, irmãos, com a boca no chão, com o joelho no chão, pedindo a Deus misericórdia. Senhor, tem misericórdia, porque somos pecadores, não sabemos nada, mas o Senhor sabe tudo. O Senhor é poderoso. Oração, meu irmão, oração te aproxima de Deus, oração te dá fôlego para viver, oração te conecta com o trono da graça, oração faz você perceber o mover de Deus na sua vida. Oração faz a sua vontade ser conformada à vontade de Deus. A oração faz você se aproximar do seu Pai. Que coisa linda, irmãos. E por último, na realidade, irmãos, esse versículo aqui que eu quero deixar para vocês, já deixei aqui em outras ocasiões, tem uma outra tradução que é muito melhor do que esse versículo. É o último versículo. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Se você der uma olhadinha em outras versões e no original, como eu já fiz nesse salmo há muito tempo e muitas vezes, você vai ver que esse último verso aqui, ele ficou meio truncado. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. A gente não sabe se é o bem de Deus ou o bem da casa, entende? Ficou uma tradução ruim. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Bem de quem? Da casa ou o bem de Deus? Está vendo como é que a tradução? Isso é a tradução, não ficou muito boa. Mas se você der uma olhadinha no original, você vai ver que uma tradução mais próxima do original clareia tudo. Aí fica bonito, meu pastor. Porque a tradução do original diz assim: por amor da casa do Senhor nosso Deus, eu farei o meu melhor. Mudou, não mudou? Por amor da casa do Senhor nosso Deus, eu farei o meu melhor. Que versículo, irmãos. Aí a gente conclui esse lugar admirável. A igreja é o lugar onde a gente pode oferecer o melhor para Deus. O melhor para Deus. Por amor, você oferece o melhor. E interessante, irmãos, que a gente só oferece o melhor quando a gente ama. Não é assim? Deixa eu dizer uma coisa para você e eu termino. O tamanho do seu oferecimento é o tamanho do seu amor, não é? Pensa nisso. Por que eu ofereço a minha Tereza e a minha Alice o meu melhor? Porque eu as amo. Eu só tenho uma filha. E eu quero dar a ela aquilo que eu posso, o melhor que eu puder. Mas por que eu faço isso? Porque eu amo. Porque se eu não amo, meu pastor, eu não dou o melhor. Eu dou o que sobra. Eu dou se der tempo. Eu dou se não tiver outra coisa. Mas se eu amar, se for o amor que move o meu coração, irmãos, eu movo os céus e terras por amor a ela. Aí, irmãos, nos Salmos que fala da igreja, desse lugar admirável, ele termina, ele conclui o salmo dizendo assim: por amor da casa do Senhor, eu darei o meu melhor. Sabe por quê? Primeiro, porque o salmista ama a casa do Senhor. Aliás, ele já disse isso várias vezes, né? Porque eu amo a tua casa. E quando a gente ama as coisas de Deus, irmãos, a gente dá o melhor. Pastor, mas por que nós temos que dar o melhor? Simples, porque nós recebemos o melhor. Recebemos o melhor. Ou você acha que Deus deu a você o pior dele? Deus deu a você o melhor dele, irmãos.
Tem muita gente hoje que ouve pregação assim: o melhor de Deus está por vir. Você já ouviu isso aí? Que bobagem. Isso é uma heresia, isso é uma bobagem. O melhor de Deus está por vir na sua vida. Já ouviu isso aí? Os pregadores de multidões adoram falar isso. Aí os caras falam: amém, planta bananeira, dá glória a Deus. O melhor de Deus está por vir, meu irmão, creia nisso. Está errado, irmão, está tudo errado. O melhor de Deus já veio. O melhor de Deus é Cristo. O melhor de Deus é o Filho, unigênito do Pai. Ele estava comigo no início, era a minha delícia, era o amor do Pai, e foi entregue por amor de quem? De você. Eu espero do fundo do meu coração, irmãos, que com o término dessa pandemia, a segunda vacina, a gente volte a amar mais a igreja. A gente volte a ter aquele amor pela igreja. Porque tudo, irmãos, passa pelo amor. É por isso que o cristão é reconhecido pelo amor. É por isso que Jesus disse que nisto reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. O amor é a marca, irmãos. Por amor da casa do Senhor eu farei o meu melhor. Por que você acha que naquele banquete na casa de Simão, antes da última semana fatídica de Jesus em Jerusalém, a Bíblia diz que Simão deu um banquete para Jesus, porque afinal de contas era leproso, foi curado, e estava lá os discípulos de Jesus, Marta, Lázaro, quem ele ressuscitara dos mortos. Estava aquela festa bonita na última semana de paixão de Jesus. Você já pensou? Isso começa com a festa. A paixão de Cristo começa com a festa, um banquete na casa de Simão. Jesus saiu dali para enfrentar a sua última e fatídica semana, mas foi numa festa que tudo começou. E eu acho muito bonito, irmãos, porque no meio da festa alguém quebrou o protocolo, entrou no meio dos homens, porque mulher ali servia. Marta está certinho, ela servia. Mas de repente entra uma moça e quebra o protocolo, irmãos. Pega um vaso lá caro, derrama o perfume, o troço vem na cabeça, desce para o pé, ela solta o cabelo. Aquilo é um horror, irmãos. Moça piedosa usava véu, cabelo recatado. Ela solta o cabelo, irmãos. Ela enxuga os pés de Cristo, ela beija os pés de Cristo com o seu cabelo. E de repente, quando os discípulos olharam ali, todos a repreenderam. Que desperdício. Não, irmãos, é o amor. Não é desperdício não, é o amor. Ela muito amou, por isso ela muito ofereceu. Mas aquele que pouco oferece, pouco ama. Porque eu amo a casa do Senhor, diz Davi, eu darei da minha prata e do meu ouro particular. Amor. Querido, é a gloriosa igreja de Cristo. Que lugar admirável. Perfeito? Não. Por quê? Porque eu estou aqui, porque você está aqui. Mas mesmo imperfeito, é o melhor lugar. Amém? É o lugar onde Cristo habita. É um lugar onde Ele anda no meio dos candeeiros. É o lugar onde a gente desenvolve a fé, a comunhão e o amor. É o lugar onde a gente ouve a palavra de Deus. É um lugar onde a gente tem experiências maravilhosas com Deus. É o lugar onde a gente aprende a palavra de Deus. E é o lugar da gente se dar, oferecer aquilo que a gente tem de melhor para o Senhor, para a igreja, para os irmãos e para aqueles que necessitam de nós. Amém? Que assim seja com você. Que você seja esse homem, essa mulher, que ame a casa do Senhor. E que por causa de Cristo, você ofereça o seu melhor. Pastor, mas eu vou ter que largar meu emprego agora e ficar na igreja? Não. Mas o tempo que você dispuser para a casa do Senhor, dê o seu melhor. Da melhor forma que você possa dar. Para a glória do nome dEle. Amém.
Oh, meu amado, vamos ficar em pé, vamos orar. Vamos orar por aqueles que estão enfermos, perderam pessoas queridas, estão enlutadas. Vamos orar. Pai querido, ajuda-nos, ó Deus, a amar a tua casa. Ajuda-nos a ter essa consciência que o salmista tinha, que a tua igreja é o lugar de alegria, e que é o lugar, ó Deus, onde a nossa vida se completa, onde os tronos de justiça da tua palavra reinam sobre nós. Ajuda-nos, ó Deus, a amar a tua casa. Ajuda-nos a amar o Senhor em primeiro lugar. Ajuda-nos, ó Deus, a nos devotar, a nos entregar, a oferecer o nosso melhor para ti, Senhor, porque o Senhor ofereceu o teu melhor por amor de nós. Muito obrigado, Senhor, pela tua bendita palavra e pela vida dos meus irmãos. Eu te peço que o Senhor toque no nosso coração. O Senhor nos ajude a viver uma vida mais desprendida das coisas desse mundo, porque somos peregrinos, forasteiros. Desse mundo nós nada levaremos. Ajuda-nos, ó Deus, a viver mais para a glória do teu nome e menos para nós mesmos. E de forma muito especial, eu quero te pedir que o Senhor abençoe os pedidos de orações aqui nessa noite. A vida da Ruth, que perdeu seu marido. A vida da Érica, Senhor, que vai passar por uma cirurgia tão especial. Pedimos que o Senhor assista esses irmãos que sofrem, aqueles que estão nos leitos de enfermidade, aqueles, ó Deus, que estão padecendo lutas e dificuldades aqui na nossa igreja, também por causa da pandemia. Pedimos que o Senhor vá em direção a eles e que o Senhor dê a eles o livramento que eles necessitam. Em nome de Jesus, fica conosco, Senhor. Anima o teu povo, dê vida ao teu povo e, acima de tudo, amor pelas coisas do Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém.